Baby é sobre amor. Na manhã seguinte, chegamos cedo à igreja. Mia estava radiante em seu vestido, praticando como jogar pétalas de flores, mas tudo desmoronou durante as fotos pré-cerimônia. A menina adotada não pode estar nas fotos de família, declarou a mãe de James de repente. O rosto de Mia caiu. Mas eu sou a florista, ela protestou, os olhos cheios de lágrimas. A voz de Sarah era fria como gelo. Você não faz parte desta família, nenhum de vocês faz. Senti Mia enrijecer em meus braços enquanto meu coração disparava. O que você está dizendo? Exigi. Sarah se virou para nossos pais, os lábios se curvando em satisfação. Mãe, pai, contem a ela a verdade, já. Meus pais ficaram pálidos, seus rostos tomados pela culpa. Então, minha mãe começou a chorar. Ana, meu pai começou, mas antes que pudesse continuar, uma voz profunda ecoou da entrada da igreja. Ele está certo, você nunca fez parte desta família. Todos se viraram. Um homem alto, com cerca de 60 anos, impecavelmente vestido em um terno sob medida, estava na porta. Seu rosto era como olhar para uma versão masculina minha. Quem é você? Sarah perguntou, a voz carregada de irritação. O homem sorriu levemente, mas seu olhar penetrante estava fixo em mim. Meu nome é Richard Vernon, e Ana é minha filha. Um silêncio atordoado preencheu a igreja. Minha mãe cambaleou antes de desmaiar, enquanto meu pai, o homem que eu acreditava ser meu pai, ficou pálido como um fantasma. Isso é ridículo, Sarah gritou, sua voz se tornando histérica. Você está arruinando o meu casamento. Mas Richard Vernon permaneceu calmo. Ele caminhou em nossa direção, puxando um envelope de sua jaqueta. Eu tenho os resultados do teste de DNA, documentos legais e a história completa que eles esconderam de você por 35 anos. Mia apertou minha mão, seus pequenos dedos segurando os meus com força. Mamãe, quem é esse homem? Ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, minha mãe, agora completamente consciente, soltou um choro estrangulado. Você não tem o direito de estar aqui, ela gritou. Nós tínhamos um acordo. A expressão de Richard endureceu. O acordo, ele disse friamente, era que eu ficaria longe até Ana completar 35 anos. Ela fez aniversário na semana passada. Minha mente girava. Acordo? Que acordo? Do que você está falando? Talvez devêssemos discutir isso em particular, sugeriu Richard. Não, Sarah explodiu. Este é o meu casamento. Eu quero que você e sua suposta filha saiam agora. Richard virou seu olhar para ela, e pela primeira vez, vi medo real nos olhos da minha irmã. Senhorita, ele disse calmamente, eu sou o CEO da Vernon International. Seu futuro sogro trabalha para mim. Tem certeza de que quer que eu vá embora? Os pais de James ficaram mortalmente pálidos. Vê você é, Richard Vernon? A mãe de James sussurrou, chocada. Richard os ignorou e olhou para mim. Ana, ele disse gentilmente, eu sei que isso é muito para processar. Mas sua mãe biológica, minha falecida esposa Isabela, teria querido que você soubesse a verdade hoje. Meu coração batia forte. Eu não quero ouvir nada disso, eu disse, minha voz tremendo. Peguei Mia nos braços. Vamos, querida. Espere. Richard tirou uma fotografia gasta de sua carteira e estendeu para mim. Olhe só isso. Hesitei. Então peguei a imagem. Era de uma mulher deslumbrante, com o mesmo cabelo cacheado e a pele morena quente que lembrava a minha. Ela estava segurando um bebê. Minha respiração ficou presa. Era como olhar no espelho. Sua mãe morreu poucas horas depois de dar à luz você, Richard explicou, a voz carregada de tristeza. Eu estava arrasado. Cometi o erro de confiar na sua babá, a mulher que você agora chama de mãe. Ela se ofereceu para criá-la como se fosse dela. Eu estava me afogando na dor. Assinei os papéis. Achei que era o melhor. Minha mãe adotiva chorou. Você estava um desastre, bebendo até esquecer. Os olhos de Richard arderam de fúria. Então você roubou minha filha. Você apagou todos os vestígios de Isabela da vida dela. A igreja se encheu de murmúrios abafados. O casamento havia se transformado em um escândalo completo. Mia puxou minha manga. Mamãe, ele é como nós, não é? Ela sussurrou. Ele estava procurando por você, assim como você me procurava. Suas palavras me atingiram como uma revelação. Eu me virei para a família que me criou, a família que sempre me fez sentir como uma estranha.
Então olhei para Richard, cujos olhos refletiam os meus, cuja pele combinava com a minha. Exalei bruscamente. Vamos. Sarah soltou uma risada amarga. Claro, apenas fuja. Você e seu pequeno estojo de caridade nunca pertenceram aqui de qualquer maneira. Eu me virei para ela uma última vez, minha voz firme. Você está certa, Sarah, eu nunca fiz parte dessa família. Olhei para Mia e sorri. E eu sou muito grata por isso. Richard nos levou a um restaurante privado, onde Mia imediatamente se aqueceu para ele. Ela estava cheia de curiosidade, o enchendo de perguntas entre mordidas de seu sorvete. Então isso significa que você é meu avô? Ela perguntou, seus grandes olhos brilhando de empolgação. Richard riu, olhando para mim em busca de permissão. Se sua mãe permitir, eu adoraria ser seu avô. Respirei fundo. Eu preciso saber de tudo, eu disse finalmente, desde o começo. Richard assentiu e puxou um álbum de fotos encadernado em couro de sua pasta. Sua mãe, Isabela, era arquiteta. Ele começou. Nos conhecemos quando a empresa dela foi contratada para projetar a sede da minha companhia. Foi amor à primeira vista. Folheei as páginas, olhando para fotos de um casal alegre, viajando pelo mundo, construindo uma vida juntos. Eles pareciam tão apaixonados, tão felizes. Quando ela engravidou de você, foi o melhor momento de nossas vidas. Richard continuou, sua voz ficando embargada pela emoção. Mas houve complicações durante o parto. Ele engoliu em seco, seu comportamento normalmente estável vacilando. Os médicos, eles só poderiam salvar um de vocês. Minhas mãos tremiam enquanto eu traçava o rosto da minha mãe em uma foto do hospital. Ela estava segurando uma revista de recém-nascidos, olhando para mim com puro amor. Ela escolheu você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu desmoronei depois que ela morreu. Richard admitiu, eu estava perdido. E na minha dor, Margaret, sua babá, a mulher que você chamou de mãe todos esses anos, aproveitou-se da minha vulnerabilidade. Ela me convenceu de que eu era incapaz de criá-la, que você precisava de uma família de verdade. Margaret já tinha uma filha, mas não podia ter mais filhos. Ela me disse que o que realmente queria era dar a Sarah alguém para ficar, alguém para preencher o vazio deixado pelos irmãos que ela nunca teria. Ela disse que você precisava de uma família para cuidar de você, e que Sarah precisava de um companheiro, alguém com quem crescer. Eu estava tão consumido pela minha dor que não enxerguei a verdade em suas palavras. Confiei nela, deixei que me convencesse de que essa era a escolha certa. Cerrei os punhos. Por que você esperou tanto tempo? O acordo legal que assinei no meu momento de fraqueza dizia que eu não poderia entrar em contato com você até que completasse 35 anos. Ele disse amargamente. Nos últimos 34 anos e meio, reuni provas, construí um caso, mas, acima de tudo, observei você à distância. Um arrepio percorreu minha espinha. Você me observou? Richard assentiu solenemente. Eu estava na sua formatura da faculdade, sentado na última fileira, quando você adotou Mia. Contratei investigadores particulares para garantir que vocês duas estivessem seguras. E quando você abriu sua pequena livraria, fui seu primeiro cliente, embora você não me reconhecesse. Mia engasgou. Espere, o homem de óculos escuros que compra livros todo mês? Richard sorriu. Era eu. Eu não podia estar na sua vida, mas precisava fazer parte dela de alguma forma. Olhei para ele, sentindo as peças do quebra-cabeça da minha vida finalmente se encaixarem. Espere um minuto, murmurei, uma memória surgindo. O empréstimo para a livraria. O banco aprovou tão rápido. Richard deu um aceno culpado. Seu plano de negócios era sólido por si só, mas eu posso ter puxado algumas cordas. Meu telefone vibrou pela 100ª vez. Ligações, mensagens, todas da minha família adotiva. Ignorei. O que acontece agora? Perguntei. Richard se recostou na cadeira. Isso é com você. Sua voz era gentil, mas firme. Legalmente, você é minha herdeira. A Vernon International será sua um dia. Mas, mais importante que isso, eu quero a chance de ser seu pai, e o avô de Mia. Eu tenho que decidir agora? É claro que não. Leve o tempo que precisar. Ele hesitou, então enfiou a mão na pasta novamente, seus dedos demorando por um momento antes de puxar outro envelope. Sua voz estava mais suave desta vez, quase reverente. Sua mãe deixou isso para você.
ele disse suavemente, sua voz tingida com uma mistura de arrependimento e afeição. Ela me deu isso antes mesmo de você nascer. Me disse que, às vezes, não conseguia ver o futuro com clareza. Ela estava com medo. Ana, medo de não estar lá para você. Medo de não ser o suficiente. Richard fez uma pausa, suas mãos tremendo levemente enquanto continuava. O peso das memórias fazia sua voz vacilar. Ela me disse que era apenas o próprio medo levando o melhor dela, mas queria ter certeza, apenas por precaução. Lembro-me de como ela me olhou, quase implorando, dizendo que, se algo acontecesse com ela, queria que você tivesse isso. Eu disse a ela que talvez não fosse capaz de criar você sozinho, que eu poderia cometer erros tentando fazer isso. Eu temia não ser o suficiente, e isso me aterrorizava. Ana, me aterrorizava não saber como te amar do jeito que ela amara. Ele parou, fechando os olhos por um momento, como se tentasse reunir os pensamentos. Eu queria prometer tudo a ela, criar você como ela faria, mas eu não sabia como, e o medo de falhar com você, de não ser o que você precisava, de não ser o suficiente, me assombrava. Sua voz suavizou, tornando-se quase um sussurro. Mas eu fiz essa promessa a ela, de qualquer maneira, porque, mesmo com medo, eu sabia que precisava tentar, não podia decepcioná-la. E agora estou aqui, fazendo o meu melhor, tentando ser o homem que ela acreditava que eu poderia ser, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. O papel dentro estava um pouco envelhecido, a tinta ligeiramente desbotada, mas as palavras eram fortes, carregadas com a profundidade do amor de uma mãe. Minha querida Ana, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais com você. Rezo para que eu estivesse errada, que você nunca tenha precisado ver esta carta, que eu tenha vivido para te ver crescer e se tornar a pessoa incrível que sei que você será. Mas, às vezes, nos momentos de silêncio, não pude deixar de sentir que meu tempo poderia ser mais curto do que eu gostaria. Se for esse o caso, preciso que você saiba disso. Cada segundo que passei com você, desde o momento em que soube que você estava dentro de mim, foi a maior alegria da minha vida. Seu pai é um bom homem, eu sei que ele te ama, embora, às vezes, o amor precise de tempo para encontrar o caminho de volta. Por favor, perdoe-o pela distância, pelo silêncio que pode ter existido entre vocês. O amor verdadeiro, quando é real, nem sempre sabe falar. Ele se enreda em si mesmo, perdido nos espaços onde não sabe como alcançar o outro. O amor verdadeiro nos faz cometer tolices, e o amor dele por mim, por você, sempre foi real. Meu último desejo é que você tenha algo que seja um pedaço de mim, um lugar onde você deveria crescer, a primeira casa que projetei, seu local de nascimento. Ela pertence a você agora. Viva uma vida plena lá, Ana. Encha esse lar com amor, com risos, com memórias. E nunca, nem por um segundo, duvide que você foi amada além das palavras. Com amor eterno. Mamãe. Dentro do envelope, havia uma chave fria e sólida na minha palma. Em seguida, outro pedaço de papel. Seu peso era maior do que deveria ser. A escritura da casa. A voz de Richard estava carregada de emoção enquanto ele falava. Foi aqui que Isabela e eu sonhamos em criar você? Eu guardei exatamente como ela deixou, esperando pelo dia em que você finalmente voltaria para casa. Uma semana depois, Mia e eu nos mudamos. Richard nos ajudou na transição, dando-nos espaço, mas sempre garantindo que soubéssemos que ele estava ali. Pela primeira vez na minha vida, senti que realmente pertencia a algum lugar. Minha família adotiva tentou entrar em contato comigo várias vezes nos dias após o casamento. Chamadas perdidas, mensagens não lidas, correios de voz cheios de exigências, manipulações emocionais e súplicas desesperadas. Ignorei todas. Mas Sarah, ela não desistiria tão facilmente. Uma tarde, enquanto eu reabastecia as prateleiras da minha livraria, a porta se abriu com o som agudo do sino. Sarah entrou, seus saltos ecoando contra o piso de madeira. Sua expressão era uma mistura de frustração e uma fúria mal contida. Você me deve uma explicação, ela disparou, marchando até o balcão. Nem levantei os olhos dos livros que organizava. Para quê, exatamente? Por arruinar meu casamento, ela cuspiu, batendo as mãos na minha frente. Levantei uma sobrancelha. O casamento ainda aconteceu, não foi? A boca dela se contraiu. Sim,
Admitiu amargamente, mas não do jeito que deveria. Os pais de James estão furiosos. Você tem ideia do que fez? Eles perderam contratos importantes com a Vernon International, e agora estão me culpando por tudo. Suspirei e coloquei outro livro na prateleira. Não é problema meu. Os olhos dela brilharam de raiva. Você era minha irmã. Isso me fez parar. Finalmente encontrei seu olhar. Minha voz firme. Não, Sarah, você nunca me deixou ser. A expressão dela vacilou por um instante, mas o orgulho a impediu de admitir a verdade. Em vez disso, zombou, girou nos calcanhares e saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. Eu a observei partir. Sem sentir nada. Pela primeira vez na minha vida, eu estava livre. Livre das expectativas dela, dos julgamentos, das condições para o amor. E eu não me arrependi. 6 meses depois, a vida assumiu um ritmo que eu nunca imaginei ser possível. Mia floresceu de formas que eu nunca poderia ter previsto. Ela adora o avô. Richard a busca nas aulas de piano, ajuda com os deveres de casa e a mima sem hesitação. Outro dia, ele trouxe para casa um piano de cauda, alegando que era um investimento necessário para seu talento musical. Vovô, isso é enorme, Mia engasgou, seus olhos arregalados enquanto passava os dedos pelas teclas. Você não pode esperar que uma verdadeira musicista pratique em nada menos, Richard respondeu com um sorriso brincalhão, bagunçando o cabelo dela. O vínculo entre eles é natural, sem esforço. Como se conhecessem desde sempre. E quanto a mim e Richard? Estamos nos conhecendo, passo a passo. Nos encontramos para cafés, jantares, longas caminhadas. Ele me conta histórias sobre Isabela, a mãe que nunca conheci. Através das palavras dele, quase posso vê-la. Uma mulher brilhante e determinada, que amava desenhar em guardanapos de cafés. O ar tinha um leve perfume de cedro e jasmim. O mesmo aroma que, dizem, sempre a acompanhava. Ela costumava cantarolar baixinho enquanto trabalhava, perdida em seus projetos. Pela primeira vez, ela parecia real. Não apenas um nome na minha certidão de nascimento. Não apenas um rosto em uma fotografia desbotada. Ela viveu. Ela amou. E deu a vida por mim. A casa que ela projetou, o lar onde nunca teve a chance de me criar, agora era nosso. À noite, quando o mundo está silencioso, eu passo os dedos pelos corrimãos de madeira entalhada, pelos arcos delicados, pelos pequenos detalhes cheios de cuidado e intenção, nos quais ela derramou sua alma. Ela construiu esta casa para nós. Para mim. E agora, para Mia. Fotografias emolduradas enfeitam as paredes, contando nossa história. Isabela segurando sua filha recém-nascida. Eu, anos depois, segurando Mia nos braços. E agora, Mia rindo com seu avô. 3 gerações unidas para sempre. Às vezes, a família que escolhemos, ou aquela que nos escolhe, é mais real do que a que nos foi dada. Mia me ensinou isso quando a adotei. E agora, ao me reconectar com meu pai, eu finalmente compreendo essa verdade por completo. Como Mia sempre diz, o amor é o que faz uma família. E depois de 35 anos, eu finalmente sei exatamente o que isso significa.